Gênesis capítulo 12, 1 e 2. Está escrito assim: Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Verso 2. Farei de você um grande povo e eu abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Senhor, fale conosco nesta manhã. Fale tudo aquilo que o Senhor almeja falar aos nossos corações. Estamos aqui, Senhor, com um único propósito. E o propósito é de te adorar, te louvar. Fale tudo aquilo que o Senhor almeja, que o Senhor deseja que nós venhamos ouvir. É o que nós pedimos desde já e te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Irmãos, dificilmente eu dou nome, tema da pregação, mas se eu fosse dar um tema, seria para que nós viéssemos a alcançar qualquer conquista na vida, irmão, nós iremos precisar perder. Então, para conquistar, muitas das vezes será preciso perder. Então, para conquistar, muitas das vezes nós iremos precisar perder. E a pergunta é: você está preparado para perder? Para saber conquistar? Você sabia que na caminhada terá mais renúncia do que conquista? Nós que conquistamos uns quilinhos a mais e queremos restaurar o padrão, nós temos que sacrificar às vezes. E para nós conquistarmos sonhos, e para que nós conquistarmos promessas, haverá mais renúncias do que conquista. Amém? Irmãos, nós estamos habituados nos dias de hoje, que se fala muito sobre portas abertas, prosperidade, volta por cima, e fala muito sobre o que Deus vai fazer, que Deus pode fazer, mas muitas das vezes nós perguntamos para Ele que forma que Ele quer que nós nos tornamos diante dele. Por quê? Porque o Evangelho, irmão, ainda está pautado naquilo que Jesus disse. E o que Jesus disse? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, o Evangelho, ele é feito de renúncia. O Evangelho é feito de... O que você tem renunciado? Porque para mim continuar caminhando com Cristo, todos os dias eu preciso renunciar, eu preciso... Negar-se a si mesmo significa vencer o próprio egoísmo. Porque nós brigamos. Porque o nosso ego, às vezes, irmão, não quer ceder. Então, negar-se a si mesmo é todo dia, irmão, eu vencer a mim mesmo. A sua luta não é contra potestade, principado, não. Tem dia que a minha maior luta é contra eu mesmo. Eu tenho que vencer o meu ego, eu tenho que vencer o meu... Seguir a Jesus, irmão, é eu viver dentro da sua vontade. Tomar a sua cruz, irmão, significa aceitar os desafios da vida em Cristo. E cruz, irmãos, quando Jesus falava, cada um, quem quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz, a cruz significa a morte, a cruz significava, ou seja, um caminho sem volta. Então perceba, irmão, que o Evangelho que Jesus nos anunciou é sobre renunciar, é sobre tomar uma decisão que não há mais volta. Cruz apontava para a morte. E seguir a Jesus, irmão, é entregar a Ele toda a sua vida, todo o seu caminho. Confiar nele tudo.
Ou seja, não é ultrapassar, irmão. Não é apenas eu ler a Bíblia e aceitar algumas coisas. Ou você crê e segue tudo o que a Bíblia ensina ou orienta, ou você não serve. Não tem, irmão. Não tem como eu dizer, não, eu sempre gosto de usar esse formato. A Bíblia não é, nem sei se hoje tem, mas na minha época tinha como é que é o negócio da Avon lá, que a pessoa vendia, o revendedor lá, a revista Avon? Catálogo da Avon, é um comprador da Avon, brincadeiras à parte, mas você pegava o catálogo da Avon e tinha um monte de itens lá. Mas você só selecionava aquilo que você queria, sim ou não? A Bíblia não é assim. Não tem como eu olhar e dizer, não, isso eu quero, isso eu não quero, isso me beneficia, isso não... Não existe, irmão. Ou é ou não é. Semana que vem, se Deus permitir, eu quero falar os benefícios de quem crê e as consequências daqueles que não crê. Ou você crê e você pratica, ou esquece, irmão, não tem meio fórmula, não tem. Ou eu vou viver 100% o que o Senhor me pede, ou eu não vou viver, irmão, eu vou enganar eu mesmo. Porque muitas das vezes, irmão, nós buscamos o Senhor para sermos fortes, sim ou não? Muitas das vezes buscamos o Senhor para ser abençoado, e qual é o mal de ser abençoado? Nenhum. Mas pouco das vezes nós buscamos o Senhor para que nós viemos ser transformados. E nós temos que buscar o Senhor para que nós viemos ser transformados. Por quê? Porque, olha só, presta muita atenção nisso. Corremos o risco de estar no templo, porém de estar distante do trono. Corremos o risco de estar no templo. Você pode estar nesse templo agora, ou qualquer outro templo, mas você pode correr o risco de estar distante do trono. Podemos estar no templo, irmão, porém não podemos estar presente no templo, porém não estar no culto. Como assim, pastor? Eu estou aqui no templo, mas isso não significa que você está prestando culto a Ele. Eu posso participar do mesmo templo, eu posso participar do mesmo culto, eu posso participar da mesma adoração, eu posso ouvir a mesma palavra e não experimentar as mesmas experiências que o irmão do seu lado pode viver. Não, pastor, de maneira alguma, não, irmão. Eli e Samuel estavam no mesmo ambiente, sim ou não? Sim ou não? Ele ouviu o Senhor falar com ele? Samuel ouviu Deus falar com ele? Então você pode entrar aqui e ouvir ou não ouvir. Por exemplo, a mulher do fluxo do sangue, ela estava na mesma multidão que os demais estavam. A Bíblia diz que a multidão apertava, tocava, pressionava Jesus. Na mesma multidão, uma única pessoa foi curada. Por quê? Porque o propósito dela fazia toda a diferença. Ela foi a única no meio da multidão que conseguiu arrancar algo de Jesus, irmão. Então você pode estar aqui, mas se não houver um empenho, uma dedicação, uma renúncia, nada vai mudar. Sabe por quê, irmão? Porque eu não sei você, mas estou falando de mim agora. Eu tento às vezes negociar a obediência para com Deus. Eu não sei você, mas às vezes Deus me pede algo e eu tento negociar com Ele. Eu não sei você. Mas às vezes, irmão, eu passo a tolerar algumas desobediências. Eu não sei você, estou falando por mim, viu?
Eu não sei você, irmão, que às vezes, diante de uma orientação, diante de uma petição de Deus para a sua vida, você tenta negociar. E com Deus, irmão, se Deus pediu, não tem como voltar atrás. Essa introdução, irmão, é para você entender que Deus chega para Abraão e diz assim: e disse Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra, o qual eu mostrarei. Perceba, irmão, que Deus faz um pedido, Deus faz uma solicitação. Ele fala assim: sai da tua terra. Irmão, Deus está tentando mostrar para Abraão e para mim nesta manhã que existem lugares que nós precisamos sair. Vai chegar uma época, irmão, que existem lugares que eu e você frequentava que hoje já não faz mais sentido nós estarmos ali. Existem ambientes que era muito bom, irmão, que era prazeroso, que era muito bom estar. Mas vai chegar uma época, irmão, que já não nos encaixa, já não faz mais sentido. Não é porque somos bons, somos melhores, não, irmão. É porque ali, naquele ambiente, o propósito acabou. Era isso que Deus estava tentando ensinar para Abraão. Abraão, eu tenho algo para você, mas esse algo já não está nessa terra. Está em uma outra localização. Senhor, aonde eu vou colocar essa programação no GPS? Não, Abraão, eu vou ensinar algo para você que vai se chamar fé. E você vai ter que estar sensível aos meus ouvidos, a minha fala, os seus ouvidos têm que saber ouvir aquilo que eu tenho para você. Até hoje essa terra te serviu, Abraão. Porém, daqui em diante ela não vai mais acrescentar mais nada na tua vida. Então existem lugares que eu um dia frequentei, eu estive presente, que hoje, se eu permanecer, irmão, vai atrasar tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. E talvez Ele te trouxe aqui só para te lembrar. Eu já pedi para você sair de certos lugares, de certa situação, de certo hábito, de certo costume, mas você ainda não se posicionou. Muitas das vezes, irmão, obedecer a Deus vai fazer que eu venha decepcionar pessoas. E às vezes a obediência a Deus, irmão, as pessoas mais decepcionadas vai ser eu mesmo com as decisões que eu tenho que tomar, porque Deus está me pedindo. A obediência a Deus vai gerar em mim decepção. Por quê? Porque eu queria outros horizontes, eu queria outros lugares, eu queria outros prazeres, e Deus vai dizer não. Está preparado para Deus, para você ficar decepcionado com você mesmo? Vocês estão aí comigo? Vocês estão aí comigo? Então fala amém. Aí, pelo menos sai na audição e a pessoa vê que eu não estou com a igreja sozinho. Amém? Então, não, andar com o Senhor, muitas das vezes, Ele vai exigir muita coisa de você. Porque um belo dia, Abraão chegou e falou para a sua parentela: eu estou indo embora. Ele precisou tomar uma decisão, ele precisou tomar uma. Você acha que ele queria sair daquele ambiente? Porque, irmão, toda mudança gera, irmão, insegurança. Toda mudança gera insegurança, porque nós gostamos da conformidade, irmãos. Talvez nos planos de Abraão era permanecer ali até a sua velhice, permanecer ali até ele descer à sepultura, mas Deus falou: não, Abraão, eu tenho algo para você, e o que eu tenho é necessário você sair da sua terra, é preciso você sair do meio das suas parentelas. Só que Deus chegou e falou assim: Abraão, sair já não é uma opção, já é uma decisão.
O que Deus delegou para você nesta manhã? E a pergunta é, e quando Ele delegou, você tem praticado? Repita comigo, Abraão precisou sair. Sair é romper, irmão. Irmão, aprenda isso. Eu ouvi essa frase essa semana e foi o que deu a chave para essa pregação. Abraão não conquistou conquistando, ele conquistou desprendendo, aparentemente perdendo. Então, para eu conquistar, muitas das vezes eu tenho que desprender. E quando eu começo a desprender, a sensação que eu estou perdendo. Quem está entendendo esta palavra nesta manhã? Então ele precisou desprender da terra, ele precisou desprender da casa do seu pai. Depois ele precisou desprender dos parentes. E olha só, irmão, olha só como vai ficando um funil a caminhada de Abraão. Ele precisou sair ele precisou sair da sua terra, ele precisou sair do meio das suas parentelas. No meio do caminho, o Senhor disse assim, ó, sai do meio dos seus parentes. Um dos primeiros parentes que ele precisou deixar na caminhada foi Ló. Passou um tempo, ele precisou deixar o teu servo Eliezer, porque ele achava que Eliezer ia ser o teu sucessor. Ele tinha um grau de amizade com Eliezer, e Deus falou, não, Abraão, não vai ser Eliezer. Depois, com o tempo, ele precisou desprender do seu filho, o seu filho mais velho, o Ismael. E passou um tempo, irmão, ele precisou deixar Isaac. Perceba, irmão, que ele está cumprindo tudo aquilo que Deus já havia dito para ele lá atrás. Você precisa desprender dos seus parentes. Então, ele precisou deixar a casa do seu pai, ele precisou deixar os seus parentes, ele precisou deixar Ló, ele precisou deixar o teu servo Eliezer, ele precisou deixar o teu filho Ismael, depois ele precisou deixar Isaac. Perceba, irmão, o nível que ele precisou sacrificar na caminhada. Repita comigo assim, por gentileza. O nível de renúncia me aponta para os níveis de conquista. E o que você está disposto a renunciar para você conquistar. E às vezes Deus já te deu a resposta, irmão, mas a pergunta é, você está praticando? Então vamos lá, Abraão precisou sair da sua terra, do meio da sua parentela, da casa dos seus pais, e para ir para um lugar que Deus ainda iria mostrar. Então todos os dias, irmão, Abraão tinha que buscar no Senhor o melhor lugar. Assim como o maná descia todos os dias, irmão, para aquele povo, e era uma refeição diária, todos os dias eu tenho que buscar no Senhor o que Ele quer para mim. Antes de saber para onde ir, irmão, o mais importante é saber da onde você deve sair. Antes de saber para onde ir, o mais importante é saber da onde você deve sair, porque Deus já te pediu. Sair é mais importante do que chegar, irmão. Ah, pastor, como assim? O mais importante do que chegar, irmão, é sair. Sair dos velhos costumes, sair dos velhos hábitos, sair do velho homem, sair das mesmas mentiras. Existem milagres, irmãos, que Deus só vai fazer quando você sair. Um belo dia, Marcos capítulo 8, coloca para mim por gentileza. Jesus fez isso com um homem. Marcos capítulo 8, verso 22. Marcos 8, 22. Nós vamos ler até o 26. Então foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado, depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos. Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas.
elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então os seus olhos foram abertos e a sua visão foi restaurada, e ele viu tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. E a pergunta é: ele estava em Betsaida, sim ou não? E Jesus tira ele de Betsaida, tira ele daquela cidade. A pergunta é: por que Jesus não curou aquele homem em Betsaida? Porque tem milagres que você precisa sair. Existem milagres que ainda não aconteceu porque você não soube sair, você não soube deixar, você não soube superar. Por isso que o milagre ainda não aconteceu. Você está entendendo isso, irmãos? Hoje estamos num ambiente que nós damos o nome de igreja. No grego quer dizer eclésia. E eclésia quer dizer chamado para fora. Deus sempre nos tira para fora para realizar um milagre. Você está aqui porque Deus te tirou para fora de algo. E não é diferente. Jesus está pegando um cego que está em Betsaida, e a Bíblia diz que Jesus está tirando ele daquela região. É como se Deus estivesse falando: Abraão, eu tenho algo para você, mas não é neste lugar. É a mesma coisa Jesus fazendo com este cego. Todo grande milagre começa, irmão, quando nós obedecemos ao Senhor. E Deus já te tirou de lugares que talvez o seu coração grita para você voltar. Talvez Deus já te livrou de lugares que hoje arde no teu coração para você querer voltar. E Deus fala: não volte. Jesus chama aquele homem para fora. Jesus chama aquele homem para... E tomando pela mão, levou para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impôs. E aí a mãe perguntou se via alguma coisa. O milagre só começou a acontecer quando Jesus tirou ele para fora. Então não tenha medo, irmão, se o Senhor está te pedindo algo. Não tenha receio se Ele está te convidando para um próximo nível. Irmão, nós éramos cegos até que um dia Jesus nos tirou de um lugar. Sim ou não? Eu amo quando Paulo diz em Colossenses 1,13. Coloca para mim Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Um dia, ele nos tirou do império das trevas. Ele nos tirou do imperador que domina esse mundo e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E sabe qual é o grande problema aqui, irmão? É que muitas das vezes ele nos tirou daquela localização e nós queremos viver no limite de querer voltar, de querer retomar para o império de que um dia ele nos resgatou. Então, amados irmãos, nós queremos sem sacrificar, nós queremos sem sacrificar. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, cuspiu-lhe nos olhos. O cuspe aqui é a palavra, irmão. Ele lançou uma palavra sobre os olhos daquele homem, aquele homem voltou a enxergar. Irmão, Jesus poderia fazer milagres, irmão, naquele exato momento, mas ele preferiu, irmão, tirar aquele homem daquele ambiente. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Se eu não me transitar, se eu não mover, se eu não obedecer, o milagre não vai acontecer. Irmão, Jesus tira aquele homem de um ambiente de fracasso. Que Betsaida, irmão, não era a casa daquele homem.
Jesus tira aquele homem de uma geografia de derrota. Jesus tira aquele homem, irmão, do ambiente de humilhação. O ambiente em qual Abraão vivia era um ambiente, irmão, de derrota. Era um ambiente, irmão, de luto, porque Abraão havia perdido o seu irmão naquela terra. Abraão tinha perdido o seu pai naquela terra. Então aquela terra simbolizava, irmão, humilhação para Abraão. E Deus estava dizendo: Abraão, o que eu tenho para a sua vida não tem a ver com o que você está vivendo nesse exato momento. E talvez, amados irmãos, Deus quer te tirar de um lugar de conforto. Sabe por quê, irmão? Porque para esse cego, irmão, para ele ali era muito bom, porque ele recebia esmola, ele recebia. Só que a esmola não tirava ele do lugar. Não, vocês estão aí comigo? Vocês estão muito sérios. Vocês estão aí comigo? E mandou para a sua casa dizer: não entre na aldeia, nem não diga ninguém na aldeia. Olha só, irmão, que interessante. Deus chega para Abraão e fala: sai da sua casa. Jesus chega para aquele cego e fala: volta para a sua casa. Deus chega para Abraão e fala: sai da sua casa. E chega para aquele cego e fala: volta para a sua casa. Então, o chamado não é igual para todos, irmãos. Só que ele fala assim para aquele cego, que não é mais cego: não entre na aldeia e nem diga a ninguém na aldeia. Quando ele tirou Abraão, era para que Abraão não voltasse para o mesmo lugar. Para esse cego também ele está dizendo: não volte para o mesmo lugar. E ele precisou saber viver algo que se chama o beabá de Deus: renuncia. Irmãos, aprenda isso nesta manhã. Se você aprender isso nesta manhã, é a chave, irmão. Existem lugares que um dia nós saímos, que nós não devemos mais voltar. A queda de Sansão foi querer passar por um caminho que um dia ele triunfou sobre um leão. E sabe o que me chama a atenção? Enquanto o leão estava vivo, ele triunfou sobre o leão. Mas quando ele quis voltar pelo mesmo caminho, um leão que ele havia vencido, que ele havia triunfado, a caveira do leão, que simboliza a morte, triunfou sobre Sansão. Então não queira voltar a lugares que um dia Deus já te deu vitória. Você está entendendo isso, irmão? Você consegue entender isso? Então, irmão, o tamanho da renúncia que eu decido viver, irmão, em Cristo me aponta o quanto Ele é tudo. Irmão, se eu não soube renunciar ainda por Cristo, é porque eu não entendi que Ele ainda é tudo, irmãos. Ele é tudo. Ele é. Se Ele é tudo, irmão, qualquer coisa que eu renuncio por Ele não significa nada, irmão. E por que é tão difícil às vezes renunciar, irmão? Irmão, quando eu estava estudando isso, irmão, eu lembrei quando Paulo diz lá em Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é... Porque para mim viver é Cristo e o morrer, em outras versões, é ganho. Só depois, irmão, que eu estava meditando que deu um clarão nesse versículo. Paulo estava dizendo
na linguagem atualizada do Claudinei. Perder, renunciar para ter Cristo é tudo. É tudo, irmão. Porque morrer aqui, irmão, não é só fisicamente. Morrer aqui é perder. E a caminhada vai te fazer você perder muito, irmãos. Eu queria te iludir e dizer que você não vai perder. Mas você vai. Você vai perder sonhos. Você vai perder conquistas. Você vai perder amizades, projetos, ambientes que eram confortáveis. Você vai perder oportunidades. É isso que Paulo está dizendo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Agora você negocia com Deus, irmão, coisas que é bané. Abraão precisou perder para conquistar, irmãos. E o que você está disposto a perder? Tem dias, irmãos, que eu preciso perder para que em Cristo eu possa vencer. Irmãos, e servir a Cristo, irmão, ponha isso na sua cabecinha. É perder a liberdade de escolha. Como assim? As minhas escolhas, irmão, são secundárias. Eu preciso saber para conquistar, irmão. Eu tenho que saber abrir mão. Eu tenho que saber, irmão. Jesus tirou aquele homem do poço de esmola, irmão. Sabe o que significa? Que ele não poderia mais voltar ali, irmão, porque alguém ia ser o sucessor daquele homem. Só que ele tirou aquele cego de um lugar que era tudo. Mas em Cristo ele descobriu o que era tudo, irmão. Só em Cristo, irmão, nós vamos descobrir o que é tudo. E se ainda nós não descobrimos, porque ainda nos falta algo. E o que falta para você nesta manhã? Escuta isso, irmão. Todo ganho, quando nós sabemos, todo ganho só tem importância quando nós sabemos perder. E o que você está disposto a perder, irmãos? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da sua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Quer um segredo? Sim ou não? Sim ou não? Tudo aquilo que eu aprendo a desapegar, Deus não vai precisar tirar. Um dia, irmão, eu tive dificuldade para aprender a desapegar do Senhor chamado dinheiro, irmão. Mas aí eu aprendi que o Senhor é dono de tudo. E que Ele tinha que ser Senhor do meu coração. E quando eu desapeguei, irmão, Deus não precisou tirar, irmão. Tudo aquilo que você se apega demais, Deus vai precisar tirar, irmão. Porque você acha que Deus teve um dia que confrontar Abraão diante de Isaac? Porque Isaac estava ocupando um lugar no coração de Abraão que Deus precisava estar. Sabe o que Deus quer tirar de mim, de você? Talvez nessa manhã? O medo de ficar sem. Como assim?
Um dia ele manda o profeta Elias para a casa de uma viúva que estava pegando gravetos para preparar a última refeição. E ela disse: olha, essa aqui é a nossa última refeição. E aí a Bíblia diz que Elias pediu para ela: dai-me. Irmão, você acha que Deus estava interessado de pegar a última porção de comida daquela mulher? Não. Deus estava querendo tirar da casa dela o medo de ficar sem. E tem coisas que Deus quer tirar, não é porque Ele... Não, irmão, é porque Ele está querendo tirar o medo de você ficar sem. Isso vai acontecer conosco. Quando Jesus chegou para aquele jovem rico, Jesus não estava pedindo para ele um atestado de pobreza, irmão. Porque tem coisa que Deus vai te pedir, irmão, não é porque Ele quer um atestado. Mas o que Jesus estava pedindo para aquele jovem não era um atestado de pobreza. Ele estava pedindo para aquele jovem um atestado de liberdade, de libertação. Então, quando Ele te pede algo, irmão, Ele quer que você dê a Ele o atestado de libertação, que você está liberto, porque talvez você é escravo de uma situação que Ele quer te tirar e você está negociando com Ele. E para a gente orar, irmãos, Jesus chama Pedro, Tiago e João para orar, sim ou não? Sim ou não? Quando Jesus volta da oração, está dormindo Pedro, Tiago e João, sim ou não? Sim ou não? Mas por que Jesus só chama a atenção de Pedro? Se Tiago e João estavam dormindo. Se sou eu, Jesus. Tiago? O João que diz que é seu amigo, mais íntimo, está dormindo também. E por que o senhor está chamando a minha atenção? Chama a atenção dele também. Só que tem dia ele só quer chamar a atenção de Pedro. Ele não está se importando nem com o Tiago e nem com o João. Talvez alguns aqui é Tiago e João, não está nem se importando. Mas o Pedro está se incomodando. É porque ele quer falar só com você, Pedro. Tem dia que você vai entrar na igreja e você é o Pedro. Ele pouco importa se Tiago e João estão dormindo, ele quer falar com Pedro. Então tem dia, irmão, que você vai ficar incomodado com o recado que Deus tem para a sua vida. Aí você vai olhar e vai falar: mas e os outros? O Senhor fala: não, Pedro, você não entendeu, Pedro? É você, Pedro. Não, Pedro, você não entendeu, Pedro. Porque o tamanho daquilo que Deus tem, irmão, também significa o tamanho da renúncia que eu tenho que propor. Pedro ali era a chave principal, irmão, porque Jesus disse assim, e tu, quando te converteres, irá fortalecer os teus irmãos. Pedro era a chave. Então, às vezes, Deus vai requerer mais de você do que os demais. Vocês estão entendendo essa palavra? E Deus, irmão, Ele só chama a atenção daqueles que Ele o ama. Se coloca de pé, por gentileza, irmãos. É interessante que em Gênesis, capítulo 2, Gênesis ali que nós acabamos de ler, capítulo 12, no verso 2, eu volto rapidamente para mim, para você entender. Deus chega e fala: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus fez um pedido, sim ou não? Deus nos faz pedido, e diante dos pedidos que nós obedecemos, Ele nunca vai nos deixar de mãos vazias.
Porque Deus não nos faz perder. Deus nos agrega. E aí ele fala, olha as consequências para que Abraão, as consequências que Abraão teria se ele obedecesse. Aí o verso 7, aí o verso 2. As promessas, far-te-ei de ti uma grande nação. Abraão vai receber 7 promessas aqui, irmão. A terra que eu te mostrarei. Deus mandou Abraão sair da sua terra natal rumo a um novo território para habitar. Deus estava dizendo, Abraão, você vai ceder aqui, mas você vai ganhar ali. Então, ou seja, nenhum sacrifício é inválido diante daquilo que Deus está te pedindo, porque Ele tem mais. Far-te-ei uma grande nação. Abraão, ele sai da casa do seu pai, ele não tem descendente, ele não tem filho. E Deus está dizendo, você está saindo de um jeito, mas eu vou te propor uma nação. Para quem não tinha nada, irmão, ter uma nação, quem está perdendo aí, irmão? Aí você, irmão, para e pensa, irmão. Às vezes você está tentando negociar, irmão, um grão de mostarda, e o Senhor está dizendo, não, filho, eu tenho uma árvore chamada um pé de mostarda para você, e você está fazendo a sua vida dentro de uma pequena semente, eu tenho muito mais para você. Eu vou te dar uma nação, você não tem nada hoje. Eu vou multiplicar a sua descendência. Eu vou te dar uma nação maior e incontável, maior que os grãos de areia. Abençoar-te-ei, irmão. Deus está dizendo, Abraão, se você aprender a obedecer, a sair e a seguir, a minha bênção vai estar com você todos os dias, todos os momentos. Aprenda a sair, aprenda a renunciar, porque eu quero te abençoar. Abençoar que é Deus dizendo, eu serei a tua provisão, mas você precisa saber desligar, desmembrar, deixar. A bênção aqui está dizendo, eu serei um favor todos os dias sobre a sua vida, Abraão. Abraão, engrandecerei o teu nome. Ou seja, Abraão, aonde você chegar, todos irão saber quem você é e principalmente o Deus o qual você serve. Porque quando Deus muda o nome de Abraão, ele significa pai de multidão. Só que por muitos dias, quando ele chegava na padaria e ele se apresentava, ele dizia, eu sou pai de multidão. E o pessoal da padaria, mas você tem descendente? Não. Você tem filho? Não. Mas como você é pai de multidão? Se você não tem filho? Abraão perguntava, é verdade, Deus. Calma. Porque é um período de transição, irmão. Tu será uma bênção. Ei, sabe o que Deus está dizendo? É tu que será provedor na vida dos demais, não os demais será provisão na tua vida. Irmão, pega isso, irmão. Irmão, pega isso, irmão. Tu será uma bênção. Ei, você é a fonte, o qual eu vou passar para você e você vai saciar a sede dos outros. É você. Você não vai precisar correr atrás de nada. Eu sou o teu provedor. Eu sou a tua bênção. Tu será uma... É você que vai ser bênção na vida dos outros. Não é os outros que vai ser bênção na sua vida, não. Você vai ser sombra para os demais. É renunciar, irmão. Eu e você ficar, Senhor, aprenda isso, irmãos. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que irão te amaldiçoar. Em outras palavras, Abraão, é eu que vou responder por ti.
É eu que vou me levantar contra aqueles que se levantam contra ti. É eu que vou fechar bocas de leões. É eu que vou abrir o mar vermelho. É eu que vou humilhar Faraó. É só você confiar em mim, Abraão. Eu vou abençoar quem você delegar a benção, mas para quem te amaldiçoar, Abraão, fica, descansa. Eu vou amaldiçoar, porque você está sacrificando, você está obedecendo. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos abençoados até hoje, irmãos, por causa de uma decisão que precisou haver renúncia. Deixa eu te dizer aqui algo, irmão. Se você quer ver a sua geração abençoada, se você quer ver a sua família prosperada, aprenda a renunciar hoje, aprenda a desvincular hoje, aprenda a deixar as coisas hoje, aprenda a obedecer a Deus hoje, e os seus descendentes serão contemplados, serão abençoados, por causa de uma única decisão sua: deixar aquilo que Deus está pedindo para você deixar para trás. O que Ele está pedindo para você deixar? Curva sua cabeça por um momento. Rompe, rompe, rompe e rompe, irmãos. Rompe, rompe e rompe. Romper com o passado é tão difícil, irmão. Que você saia com esse entendimento. Algo nós precisamos deixar. Para conquistar, muitas das vezes será preciso perder. Mas nenhuma perca, irmão, se compara com o peso de glória que ainda há de vir para as nossas vidas. Não negocie, só esteja atento àquilo que o Senhor tem te pedido. Que o Senhor te abençoe e que Ele te guarde. Te guarde de todas as ciladas, artimanha e proposta que o inimigo tem te proporcionado. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, e sobre ti continua tendo a misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída. Que nenhum mal te aconteça, que nenhuma praga alguma possa chegar até a tua casa. Que o grande amor de Deus, ó Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce e íntima comunhão do Espírito Santo esteja convosco todos os dias. Se você puder, aplauda o Senhor.